Fala pessoal, começando aqui o 4º episódio do Birdcast Ouça e Voe com nada mais, nada menos do que Rafaela Salgado. E hoje a gente vai falar sobre vários temas aqui, principalmente como desenvolver produtividade. Rafa, prazer estar com você aqui. Fique muito à vontade na nossa casa nova do Birdcast. Obrigada. Gente, adorei o convite, viu? Hoje a gente vai falar de temas muito importantes, principalmente para quem quer parar de procrastinar e executar cada vez mais. E o legal é que é um tema que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de produtividade, né? E lembrando, esse podcast aqui é um podcast que é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos. A Blue 3 é uma empresa de assessoria de investimentos e gestão patrimonial que se preocupa com o seu momento de vida, tá? Então, invista no seu legado. Rafa, vamos lá. Para começar aqui já, conta um pouquinho sobre você, da onde você veio, se é de São Paulo, se não é de São Paulo. Como que você entrou no mundo digital? Hoje a gente vai falar aqui de digital, a gente vai falar de produtividade, então você que tá ouvindo a gente aqui, realmente você precisa acompanhar até o final, tá? E a gente brincou aqui com a Rafa que os últimos 10 minutos são os mais polêmicos, tá? Então aguarde os últimos 10 minutos. Tô preocupada, gente, com esses 10 minutos que ninguém passou ementa, viu? Rafa, da onde você começou, onde você nasceu, como foi sua vida profissional até você se tornar hoje uma especialista em produtividade? Beleza. Gente, então, pra quem não me conhece, né, eu comecei a desenvolver esses temas porque eu tinha muita crise de ansiedade. Então, mais ou menos, quando eu tinha 17 anos, eu passei na Federal e eu passei em administração. Administração? Administração. Só que foi muito engraçado porque o primeiro período da faculdade era... Uns professores, eles eram mais alternativos, assim, e eles não gostavam do capitalismo. E aí, eles começaram a falar mal do lucro, das empresas que só, né, queriam... enfim, explorar o trabalhador, e aquilo me deu uma bugada, sabe? Eu falei, gente, eu fiz administração pra construir... Você tá indo contra o capitalismo? Contra o capitalismo. Bom, começamos aqui a parte polêmica com 2 minutos de podcast. Exatamente. E aí aquilo foi me dando uma bugada, eu falei, gente, eu queria, né, assim, empreender, queria ser empresária, e como assim a faculdade de administração, ia contra, né? Principalmente no primeiro período, você tá bem inicial ali. E tudo aquilo foi me trazendo vários questionamentos. Gente, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo a faculdade certa? E aí eu comecei a desenvolver crise de ansiedade. Por causa dessa instabilidade, assim. Do tipo assim, será que eu escolhi, né, o momento certo? Será que eu tô na faculdade certa? E eu vi que aquilo teve muita repercussão, assim, na minha saúde. Então eu comecei a ter problema de estômago, comecei a ter problema de enxaqueca, comecei a ter problema de pele. Tudo por conta da ansiedade. Você desenvolveu uma... Mas foi só nesse momento da faculdade? Ou você já tinha isso no ensino médio? Então, quando eu comecei a prestar vestibular, né? Eu queria passar na faculdade pública, eu comecei a desenvolver algumas crises de ansiedade. Só que na faculdade, nessa transição... Intensificou. Então, nessa primeiro período ali, né? Que você sai da escola, vai pra faculdade... E aí já tinha alguns sinais, aí eu comecei até por conta de vestibular, essas coisas assim, eu comecei a trazer mais essas crises de ansiedade. Uhum. Só que o que era engraçado, né, João? Eu fazia vários exames, assim, tudo que você possa imaginar. Ressonância, exame de sangue, não sei o quê. Ia nos médicos, eles avaliavam e nunca tinha nada. E a resposta que eles sempre falavam isso é emocional. Só que aí vinha a pergunta na minha cabeça, é emocional, mas e aí, o que eu faço com isso? E eles não me davam uma resposta. Só que aquilo me deixava muito angustiada. Gente, eu tenho 17 anos de idade. Já tô sofrendo com emocional, né? E assim, eram coisas assim, minha pele ficava toda estourada. Não era uma coisa tipo assim, invisível. Não, já tava no visível, sabe? Caramba. E aí, os médicos, né, não me davam respostas. E só que eu comentei com uma tia minha que já tava nesse caminho do autoconhecimento. Ela falou, Rafa, você já ouviu falar de autoconhecimento? Eu nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento. E é um assunto que hoje tá sendo muito abordado, né? Eu sinto cada vez mais... Até, por exemplo, grandes empresários, assim, investirem muito em autoconhecimento, né? Com certeza. Inclusive, hoje, a maioria dos meus alunos são empresários. São empresários. Né? Tem vários alunos aí que já perderam vários, né? Tem um aluno meu que ele perdeu 300 mil numa operação. Caramba! Por conta de falta de emocional. Ele não conseguiu apertar o botão stop. E, Rafa, você que já estudou mais sobre esse tema, caramba, que história, né? Tipo, de início, assim, pra gente já começar. Por que desenvolve uma falta emocional ou algum problema emocional? Qual que é, a maioria das vezes, as causas em cima disso, assim? Assim, na verdade, a ansiedade, ela sempre vai existir. Não tem como a gente, você fez autoconhecimento, você não tem ansiedade. Cabe a ansiedade. A ansiedade, ela vai existir. Tem ansiedade boa e tem ansiedade ruim. A ruim é quando ela já começa a ficar crônica. O que é crônica? Aquilo que você não consegue dormir mais. Você vai dormir, é um monte de insônia, pesadelo.
aí começa a emagrecer, eu começo a comer demais. Então, tudo que é o excesso, aí já é um problema, entendeu? Entendi. Mas se é uma coisa, aquela ansiedade, tipo assim, vou dar uma palestra, vou fazer uma coisa Friozinho bom na nova. barriga, né? Então, isso é ótimo. E não tem como a gente não ter ansiedade. Cada fase da vida a gente vai viver coisas novas e diferentes. Só que tem ansiedade boa e tem ansiedade ruim. E isso é bem legal, né? Pra quem tá desenvolvendo, eu acho que o autoconhecimento, né? Entender isso. Que existem momentos que... Eu sinto muito isso. Às vezes tô numa rotina muito de trabalho, estresse, assim. Mas eu falo, caramba, será que isso é uma ansiedade boa ou uma ansiedade ruim, né? Sim. E às vezes, assim, pra um novo projeto, você fica que tem aquela ansiedade boa, Claro. né? Mas saber os momentos que tem essa ansiedade ruim. E, Rafa, e aí você fez a faculdade, como que foi isso? Isso, como você aí... tratou isso? Legal. Aí eu comecei a fazer a faculdade e nisso eu comecei a buscar esses cursos, né? Uhum. Aí eu fiz um curso, né, que me indicaram lá sobre autoconhecimento. Certo. E é muito engraçado, João, porque assim, foi um curso que eu fiz e realmente mudou a minha vida. Só que, Rafa, como assim um curso que você fez mudou a sua vida? Sim, porque eu aprendi técnicas de meditação. Eu entendi como que a gente cria esse processo mental de racionalizar as emoções. Então, coisas que eu nunca tinha tido contato. Racionalizar emoções. É racionalizar a emoção. Onde você começa a entender qual que é a causa do que você tá sentindo. Porque muitas vezes a gente tá sentindo algo e a gente nem sabe o que é. Eu não sei se é medo, eu não sei se é angústia, eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é euforia, eu não sei se é alegria. A causa em cima disso, né? Muita gente não sabe nem o sentimento, entendeu? Só tem uma coisa aqui esquisita, mas eu não sei nem o que é. E aí eu fiz esse treinamento, né, e mudou a minha vida. Uhum. Só que aquilo, sabe quando você faz um negócio que te impacta tanto? Eu falo assim, gente, as pessoas merecem ter acesso a esse tipo de conteúdo. E foi aí que eu comecei a fazer outros treinamentos, comecei a estudar cada vez mais, eu fiquei apaixonada. Mas você não tinha parado de administração, você já tinha parado de administração? Não, eu fiquei em conjunto. Ficou em conjunto. Entendi, aprendendo sobre autoconhecimento e tocando a vida na faculdade. Isso. Aí o que aconteceu? Eu venho de uma família simples, então não tinha como pagar esses cursos, porque é um investimento alto. Hoje todo curso, né, que bom assim, realmente tem um custo alto. É um custo alto. E aí eu comecei a empreender. Aí nisso eu abri, né, uma loja pra vender lingerie, calcinha, sutiã. Aí eu comecei a crescer aquilo, né? Na época eu vendia para minhas amigas e tudo mais. Aí no final das contas já tinha revendedoras em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, e foi crescendo o negócio. Aí eu pegava o dinheiro que eu tinha, né, de lucro ali, e começava a investir nos meus treinamentos, né, pra me especializar. Então sempre você teve uma veia empreendedora aí. Sim, sempre. Assim, ele começou por uma necessidade, né? Eu quero fazer, eu não tenho condição, eu preciso me virar. Legal. E aí foi que eu comecei a falar, gente, eu né? Preciso fazer acontecer. Preciso fazer acontecer. E tem duas formas, né, do empreendedor começar. Eu vejo que é muito assim. E grande parte dos que são topo, eles vieram de uma necessidade, né? Flávio Exatamente. Augusto. O cara precisava fazer acontecer, né? O próprio Wagner da Blue 3 aqui, o cara precisava fazer acontecer. Então, e você, né, também, hoje, pô, super estourado aí nas redes, no seu nicho aí. Então surgiu de uma necessidade e você começou a empreender. Eu comecei a empreender. E eu comecei a estudar nessa escola internacional. Então, ela era uma escola híbrida, né? Uma parte era os cursos online, outra parte em BH e no sul do Chile. Então, durante 3 anos, eu fiquei estudando nessa escola, fazendo vários cursos lá, me especializando de diversas formas. E a partir disso, eu comecei... Só que assim, João, eu não fiz pra atender as pessoas no início, sabe? Eu fiz pra mim. Porque eu vi que aquilo era muito importante. Inclusive, eu fazia faculdade de administração em paralelo. E era um grande diferencial, até pra mim, nas provas que tinha dentro da faculdade. Eu lembro que tinha uma prova lá, que era uma bolsa pra gente trabalhar na gestão de projetos lá, de uma área da faculdade. Uhum. E, assim, teve todas as áreas, medicina, direito, onde a galera, né, assim, é mais CDF, vamos colocar assim. E eu ganhava, tipo assim, no máximo 2º lugar. Às vezes eram 10 vagas pra, sei lá, 4 mil alunos, entendeu? Caramba. Aí chegava, tipo, passava em 1º, 2º, 3º lugar. Porque se tornou um diferencial seu outro curso em paralelo. Exatamente. Então as pessoas tinham conhecimento técnico, mas elas não tinham inteligência emocional. Elas não sabiam se comunicar, elas não sabiam, às vezes, ter esse trabalho em grupo. Então eu tinha a minha nota ali, só que o que mais tinha como diferenciava era a minha inteligência emocional, que eu aprendi nesses treinamentos. E que hoje eu acho que é um diferencial em todas as profissões, né? Você ter uma inteligência emocional, eu acho que ela te prepara para muitos baques, ainda mais na vida de empreendedor. Provavelmente você deve ter passado por isso. Existem momentos que, pô, seu negócio tá seguindo bem, mas tem hora que do nada ali, você tem um erro muito forte. Se você não souber lidar com isso, né? Você pode perder o projeto que você construiu, se não tiver a inteligência emocional. Hoje eu tenho vários, né, autores, assim, que eu trago a minha base.
E quem fala muito sobre inteligência emocional é o Daniel Goleman. E ele fez uma Sim. pesquisa que comprovou que 87% das pessoas, elas fracassam por falta de inteligência emocional. Então, ou seja, se você não tá fazendo acontecer, não tá tendo o resultado que você espera, às vezes não é só pelo conhecimento técnico, mas é porque você precisa de inteligência emocional, que é liderança, comunicação, relacionamento, você ter uma visão otimista, você saber lidar com pessoas. Então, tudo isso vai contribuindo para você aumentar esse pilar da sua vida e você ter o resultado que você espera. E essas habilidades que você falou, Rafa, elas podem aumentar, a gente pode conseguir aumentar, por exemplo, uma habilidade de liderança pro público que tá ouvindo a gente aqui e às vezes quer começar a empreender, quer, sei lá, começar em alguma área e ele sente que precisa de uma habilidade, por exemplo, igual você citou, de liderança, mas, enfim, relacionamento e por aí vai. Como que desenvolve isso? Assim, como você sente que consegue cuidar desde a raiz, assim? Vou te dar um exemplo de um aluno meu. Eu tenho um aluno lá que ele é empresário e ele tem uma empresa, né? Ele trabalha mais com essa parte de uma empresa de marketing digital. Legal. E ele tem acho que ele tá com 30 colaboradores hoje. E assim, quando ele me procurou para fazer mentoria sobre procrastinação, eu começo a estudar a pessoa mesmo, né? Eu faço análise de perfil de comportamento. Você faz análise? Faço análise. Depois sim. eu quero se descobrir como faz uma análise minha de procrastinação. Sim, a gente tem ferramentas, gráficos, né? Eu utilizo várias ferramentas. O DISC Caramba, é uma nesse delas. nível? Sim, então, tipo assim, eu consigo mensurar hoje quais são os seus pensamentos, que são os seus sabotadores, através de um teste que você preenche, eu analiso Deus, aquilo. Eu fiquei muito curioso com isso. Preciso saber os sabotadores. E até mesmo suas habilidades. Então, hoje as habilidades, quando a gente aplica essas ferramentas, né, como analista, eu consigo entender quais são os seus comportamentos e o que você tem de coisa forte. Ou seja, o que você vai fazer hoje que vai te dar mais resultado em menos tempo. E quais são os pilares que você precisa desenvolver mais, entendeu? Caramba, que legal. E aí eu tava com esse aluno e, assim, ele tem uma equipe muito boa lá, ele já é bem sucedido e tudo mais. Só que ele tava com uma dificuldade para comunicar. Então, o que acontece? Ele é um bom líder, ele tem uma capacidade muito boa de liderança. Mas só ele que não consegue transmitir isso. Não era nem questão de transmitir. Ele tinha muita dificuldade para falar não. Entende? Pra falar não? Pra falar não. Você acredita? Isso é uma dificuldade. Então, ele trazia tanta responsabilidade para pros funcionários dele, né? Assim, dele mesmo, sabe? Ele ser responsável. Ele tinha muito aquela gestão meio paternal, assim, sabe? E aí, ele tinha muita dificuldade pra falar um não. Então, ele é um empresário muito bem sucedido, ele tem um resultado foda, só que ele tava, se sobrecarregando de tarefas e atividades que ele tava com dificuldade pra falar não. E aí entendeu? você pegou, fez a análise dele, entendeu a rotina, entendeu as habilidades fortes e conseguiu entender a raiz do problema. Sim, porque qual que era o problema dele? Ele tava procrastinando em comunicar. Só que no fim das contas, não é porque ele tava procrastinando, é porque ele não queria falar não, entendeu? E aí a gente vai entender por que ele não quer falar não. Às vezes ele tá com medo de ser abandonado, ele tá com medo de ser traído, ele tá com medo de ser trocado. Então, às vezes, quando a gente pega a procrastinação, ela nunca é o efeito final. A procrastinação, ela tá sempre vinculado a algum fator que no seu inconsciente tá evitando. Então, é um sistema de segurança. Eu não tô fazendo aquilo, tem um porquê, entende? Então, é um sistema de segurança que o seu corpo ativa pra você evitar uma situação de perigo. Caramba, me deu um insight aqui. Então, se a gente fosse resumir, então, Rafa, o que é procrastinação? Procrastinação vai ser um sistema de segurança? Um sistema de segurança. Muitas vezes é um sistema de segurança. Então, seu corpo fica evitando fazer atividades pra você não entrar numa situação de perigo. Às vezes a gente fala muito dessa produção de conteúdo, né, nas redes sociais. A pessoa, não vou gravar vídeo, não sei o quê. Não tenho tempo, ou enfim, naquilo a pessoa sabe que é importante, só que ela nunca tem tempo para aquilo. Só que no fim das contas, não é porque ela não tem tempo, não é porque ela não sabe gravar um vídeo, mas é porque no fim ela tá com medo de ser rejeitada. Às vezes ela tá com medo de ligar a câmera ali e, tipo, o parceiro de trabalho, ou enfim, outra pessoa vir criticar, entendeu? Os sabotadores, Os sabotadores. Então, assim, não é porque ela não tem tempo pra gravar vídeo ou porque ela acredita que não é importante, mas é porque tem algo que ela tá escondendo ali e o corpo tá ativando como mecanismo de segurança. Caramba, eu fiquei um baita insight, assim, me abriu vários leques, assim. Eu acho que esse assunto de autoconhecimento, né, e entender causas de procrastinação, entender, igual você falou, racionalizar emoções, racionalizar sentimentos, né, eu acho que as pessoas devem começar a procurar cada vez mais isso, porque eu vejo às vezes que o pessoal fica focado, às vezes só de ter resultado, tipo, cara, eu quero faturar tanto do meu negócio, eu preciso fazer isso, e às vezes esquece de se olhar, né, entendeu, assim, como tá as emoções. E aí entra uma pergunta, como se tornar uma pessoa produtiva? Porque eu acho que o que a gente tem, o maior mal que a gente tem hoje
no mundo é a zona de conforto, né? Sim. Mas não é um mal que não é um mal, de certa forma, né? Porque falar que a zona de conforto é ruim, não é. Olha o nome dela, é uma zona de conforto. Quem falou isso pra mim foi o Paulo Vieira. Uau. Que ele falou isso pra mim. Muito bom. Zona de conforto, todo mundo gosta da zona de conforto. Olha o nome É confortável, dela. né? Ela é confortável. É confortável. Mas pra você, como que se uma pessoa que hoje, do zero, ela quer se tornar produtiva? Qual seria o guia básico, a receita básica pra ela se tornar uma pessoa produtiva? Ó, o primeiro pilar que a gente tem que entender é quais são as prioridades que aquela pessoa tem naquele momento. Prioridades. Não vou anotar também, pessoal. Quem tá assistindo a gente, pega aí. Papel, caneta, anota. Quem tá ouvindo também. Boa. O que acontece, João? Às vezes as pessoas, elas se comparam muito, sabe? Tipo assim, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Só que o primeiro ponto é você entender o que de fato é importante pra sua vida. O que vai, de fato, te deixar realizada, sabe? E as pessoas, às vezes, elas não param pra fazer essa autoanálise. Então, elas vão vivendo uma vida que elas acreditam que é aquilo que elas querem. Só que, no fundo, elas nunca pararam pra pensar e falar assim, gente, o que vai me deixar, sabe? Tipo, realizado? O que eu preciso ter feito na minha vida pra virar e falar assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena a minha história, valeu a pena a minha jornada, valeu a pena, às vezes, as coisas que eu abri mão. Porque uma vida adulta é a gente abrir mão de muita coisa. De várias coisas. A gente decidir o que é importante. Só que eu só consigo decidir o que é importante quando eu entendo quais são as minhas prioridades. Entendeu? Caramba. E aí, no fim das contas, quando você entende que a nossa vida é feita de fases, tá? Então, cada fase da sua vida, você vai ter uma prioridade diferente. Aí você para e fala assim, gente, essa fase que eu tô agora, o que eu quero realizar? Quero abrir o meu negócio, né? Igual você falou que tá abrindo várias empresas, né? Super empreendedor e tudo mais. Beleza, o meu foco é o meu trabalho. Só que além do foco do seu trabalho, o que precisa acontecer também para você sentir que, poxa, não é só o trabalho, mas tem outras coisas que estão fluindo também. Então, quando você entende, separa 3 prioridades aí do que você quer focar na sua vida naquele momento, você consegue ter mais performance, uma performance qualificada, e aí a gente vai jogando o quê? Pro seu sistema de agenda. Então, vamos lá. Poxa, eu entendi que hoje eu preciso focar no meu trabalho, quero construir relações saudáveis e quero cuidar da minha saúde. Aí você abre a sua agenda semanal. Tem tempo lá para essas 3 coisas? Tem tempo. Então, beleza, você tá no caminho certo. Não tem tempo, só tem tempo pro trabalho. Então, fica como sinal de alerta. Porque às vezes, João, vamos colocar assim, jantar com a família. Para muitas pessoas, talvez isso não vai ser prioridade. A pessoa vai estar gastando tempo ali. Só que para outras pessoas isso vai é ser prioridade. Isso é prioridade. Pra mim é prioridade. Eu tava tendo esse problema, tipo assim, eu passei uns 8 meses que eu fiquei muito focado em negócio, em projeto, uma corrida louca. E aí eu comecei a entender isso, de prioridades. Eu acho que faz total sentido isso, Rafa, que você comentou. E aí eu senti, falei, cara, tem as outras áreas da vida também pra cuidar, né? E às vezes você fica numa bolha, assim, e não consegue identificar isso, né? Essas prioridades. Por isso que é importante a gente trazer pelo menos 3 pilares, entende? Porque não vai ter como você ter tudo no 10 ali, entende? Assim, isso é uma ilusão, né? O equilíbrio isso é difícil. E o equilíbrio é uma ilusão, né, João? Então, assim, o que é equilíbrio? Não tem o que é equilíbrio, tem o que é prioridade. Então eu vou te perguntar, existe equilíbrio? Na minha visão, não existe equilíbrio. Por que não existe equilíbrio? Porque não tem como você querer fazer tudo, você dar conta de tudo, você ser o melhor em tudo e acreditar que, tipo assim, vai ficar, né? Tudo bom. Tudo bom, entende? Isso não existe. Existe o que é prioridade pra você e se você tá se dedicando pra que aquilo realmente aconteça. E aí que tá o grande diferencial. Porque a pessoa, ela começa nesse tema de autocobrança, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar bem tudo, eu tenho que... Não. Quais são as suas prioridades, entendeu? E se você tá colocando energia pra aquilo, ok. Por quê? Porque você tá percebendo que você tá fazendo acontecer, você tá colocando energia e você tá se sentindo realizado. E entender, você comentou, acho que é legal também, as fases, né? Tô numa fase mais profissional, tô numa fase mais pessoal. Como que identifica isso? Isso é prioridade? Isso é por mentalidade? Como que... assim, na verdade, cada pessoa vai estar numa fase diferente, independente da idade, né? Então, idade nunca vai ser um... Não. Tipo assim, claro, ensino médio, tem que fazer um ensino médio, faculdade, depende. Mas existem as fases, então, de acordo com a pessoa, então, com o perfil. Sim, tem gente que quer faturar milhões antes do 30. Tem gente que quer viajar o mundo. Tem gente que quer ter filho, casar. E tá tudo bem. Entendeu? Então, o que é errado, o que é certo? Nada. Tem o que é importante pra você. Reflexões com o Rafa. Esse quadro tá ficando bom. Muito bom, muito bom. E aí tá. Identifiquei minhas prioridades, tô aqui, listei 3 prioridades minhas. Família, negócio, saúde. Perfeito. E aí, o que eu faço? Depois que eu descobri as prioridades?
Ó, aí você vai num outro ponto, que é entender quais são os seus valores pessoais. Qual que é o outro problema, sabe, João? Muitas vezes a gente começa, entendi quais são as minhas prioridades, a gente vai fazer um check, né? Então hoje, o que realmente é importante pra minha vida, sabe? Quais são os meus valores, quais são os meus princípios? E aí, se tá batendo, né, vamos colocar assim, os valores, aí ok, entende? Aí você sente que, poxa, eu vou gastar energia com aquilo, eu vou realmente dedicar aquilo. Em cima de algo que eu acredito. Em cima de algo que eu acredito que é importante pra mim. Então tem gente que tem o valor liberdade, sabe? E às vezes a pessoa, ela, enfim, tá passando por um processo que, sei lá, ela tem que ficar muito focada, muito presa. Então, assim, aí você tem que questionar mesmo, como é que eu vou trazer esse equilíbrio, sabe? Como é que eu vou trazer esse contraponto? E aí a gente começa a ajustar isso de acordo com seus valores pessoais para que realmente você se sinta realizado. Porque o que acontece, João? Muitas pessoas que não têm essa consciência, às vezes a pessoa, ela super... Eu recebo muito aluno assim, tá? A pessoa tá super realizada profissionalmente. Só que as outras áreas tá tudo cagado. Tudo destruído. Tudo né? destruído. Mal de saúde. Não tem ninguém, sabe? A pessoa sozinha na mansão dela, acabou. Não tem mais ninguém, que ninguém aguenta. Eu, particularmente, acho meio triste isso. Tipo, mas é o que mais tem. Viver pelo dinheiro, pô, isso é o que mais tem. E se a gente entra no piloto automático, acaba que isso é uma coisa muito comum. Que vai indo, você não enxerga, né? Não, e aí quando vê, passaram-se 10 anos, você não construiu relacionamentos saudáveis, você não tá satisfeito de fato com aquilo que era prioridade pra você. Tá sem saúde. Mas você tem dinheiro, tá sem saúde, entendeu? Então, isso é um grande desafio pras pessoas, né? Os jovens ambiciosos, vamos colocar assim. E hoje, João, assim, até o mercado digital, ele possibilita as pessoas terem um resultado financeiro muito novos, né? Com muita escala, né? Com muita escala. Sim, e muito rápido, sabe? E muitas vezes a pessoa, ela tem um resultado financeiro, só que ela não tem maturidade emocional, entende? Então, esses são fortes candidatos pra quê? Conheço grandes candidatos, assim, que se deram mal com isso. Pra entrar em depressão, crise de ansiedade crônica. Ou até perder o dinheiro, né? Tipo, que construiu, de certa forma. Eu acho que, assim, se a gente pegar... Até um caso, nem do digital, mas da vida de artista, aquele que fez o Esqueceram de Mim, Macaulay. Sim. Lá, esqueci o nome dele aqui agora. Mas ele foi um cara que eu acho que não tinha uma maturidade pra lidar com tudo que aconteceu na vida dele, né? Tipo, o cara passou uma fase ali de jovem mais bem pago de Hollywood, e depois do nada ele entrou em uma depressão, entrou em droga. O que mais... Tem até aquela... Crise dos 27? Crise dos 27, Que, tipo assim, vários cantores, enfim, ator, atriz, a galera e o Luva do de auge. Pedreiro, que deixou o Instagram dele do nada. O que você acha que foi? Você acha que é estratégia de marketing ou foi um caso à parte aqui? Você acha que foi estratégia de marketing ou foi algo mais... Então, João, assim, tem os dois lados. Pode ser uma estratégia, só que vamos colocar em termos, né, de comportamento. Uma pessoa que veio do nada ela teve um boom. E, assim, é muita cobrança, sabe? Poxa, olha a quantidade de responsabilidade que ele teve que assumir, profissional, financeira, e a pessoa não estava acostumada com aquilo. Então, por mais que seja uma estratégia de marketing, ele é um forte candidato também a ter problemas de saúde mental. Por não entendeu? ter uma maturidade, que você comentou, maturidade... Maturidade emocional. Maturidade emocional. Entendeu? Porque, assim, a questão é, a pessoa ela tem um boom muito... Todo mundo que tem sucesso muito novo tende a ter isso. Por isso, gente, que sucesso é o quê? É maturidade, é experiência. Então, toda essa galera, e a gente pode pegar vários casos, né? Tem o Justin Bieber, teve isso aí que, né, quase não foi lá no show, porque por conta dessa questão toda de depressão. E ele sempre teve isso, né? Sempre nunca teve nada muito certo no emocional dele. Sim, você vê um menino muito novo, desde os 15, 14 anos lá, né? Fazendo muito sucesso, muita visibilidade. Então, isso gera uma carga muito forte, imagina. Sim. Você com 16 anos de idade, tipo, mídia internacional e não sei o quê, e cada hora num lugar. Então, isso dá uma bugada na pessoa. Aí, quando a gente vai olhar o Whindersson Nunes também, mesma situação. Passou também. Muita crise, né, de depressão, ansiedade, por aí vai. E tudo por falta de uma maturidade emocional que poderia ter sido construída. Dá pra construir uma maturidade emocional? Tipo assim, cara, eu preciso desenvolver minha maturidade emocional ou é algo que acontece naturalmente? Então, normalmente as pessoas, elas têm que ter um suporte, né? Então, vamos lá, ela tem que ter um suporte ali de autoconhecimento, uma pessoa que tá auxiliando ela, porque ela vai ter uma cobrança emocional muito grande. Então, é a mesma coisa de eu querer, tipo, emagrecer, 10 quilos em uma semana, sendo que, tipo assim, eu não tenho, um nutricionista, eu não tenho um preparador físico, né? Não que 10 quilos em uma semana seja saudável. Mas, se eu quero construir algo, eu preciso de ter um suporte pra isso. E
E aí vem os processos de autoconhecimento, vem as ferramentas de inteligência emocional, vem toda essa estrutura para que realmente a pessoa também tenha o outro lado. Entendi. E aproveitando o momento, saindo um pouquinho aqui do tema, falando em suporte, é legal falar que o Birdcast é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa de gestão patrimonial que se preocupa com o seu momento de vida e o principal é que te faz investir no seu legado, tá? Continuando aqui, Rafa, a gente falou então sobre identificar suas prioridades, identificar a sua fase. Depois de identificar a sua fase, a gente desenvolve ali um entendimento de uma maturidade emocional ou não. E depois disso, o que vem? Vem uma programação de horários, vem uma agenda, como organizar isso assim na prática? O que acontece, João? Hoje eu trabalho muito com os meus alunos a parte de comportamento. Porque assim, todo mundo sabe que para você ter organização, você precisa de uma agenda, você precisa de horário, só que por que isso não é feito? E é aí que eu entro. Então, se você sabe o que precisa ser feito e você não tá fazendo, é porque a gente precisa ajustar o seu comportamento, entendeu? Uhum. E aí eu venho todo com essa estrutura. Só que quando a gente vai jogar para a gestão do tempo, identifiquei as minhas prioridades, bati com os meus valores pessoais, entendi que tem tempo na minha agenda para eu investir naquilo. É como se fosse investimento mesmo. Poxa, estou investindo tempo com a minha família. E o tempo é o maior ativo de todos. Exatamente. Então, assim, estou investindo tempo com a minha família, estou investindo tempo com os meus amigos, né, na academia. Então, aquilo é um investimento, sabe? Pro seu bem-estar, pra sua saúde emocional, pro seu crescimento, né? Várias áreas você vai crescendo. E a partir disso, a gente começa a estruturar isso. Legal. E depois de estruturado já, a pessoa já entendeu o seu momento, você acha que a mentalidade, ela impacta nisso tudo? Na questão da alta performance, assim? A pessoa entendeu o que leva à procrastinação, entendeu a ser produtiva, entendeu os seus princípios, seus valores, suas prioridades. Eu acho que o próximo passo, às vezes, ou até antes disso, é a mentalidade. Pra você, o que seria uma mentalidade de sucesso? O que seria uma mentalidade que faz se tornar uma pessoa de alta performance? É muito engraçado, João. Eu tava com um aluno, ele trabalha no marketing digital, né? Ele já faturou muita grana, milhões aí. E a gente tava conversando e falou assim, Rafa, o que eu quero é ser famoso. A única coisa que eu quero é ser famoso, é só isso. Quero ser famoso, quero pegar a mulherada, mas ele é um menino muito novo, né? Uhum. Deve tá com 19 anos. Talvez eu conheça. E assim, e isso é o sucesso pra ele. Isso pra ele é sucesso. Ele quer ganhar dinheiro pra ele ficar famoso e não, que é errado, e pegar todo mundo, é o entendeu? momento dele, é a fase dele. É a fase dele. Então, assim, isso é importante pra ele. Óbvio que tá vinculado às crenças, óbvio que tá vinculado à primeira infância. Tem toda a estrutura do porquê que aquilo é muito relevante pra ele. E hoje você consegue entende? entender isso, Rafa? Tipo assim, com suas análises, as coisas que você faz. Sim, porque é a interpretação dele, é o comportamento dele, entende? Então, o que é sucesso? Sucesso é muito pessoal. Então, pra algumas pessoas, vai ser ter milhões na conta. Morar numa casa, né, uma mansão, tipo, ter um jatinho particular, ter uma família, não sei o quê. Pra outras, vai ser ter uma casa na frente da praia, entende? Tipo assim, e a pessoa só ter ali o básico, entendeu? Porque ela é uma pessoa simples, ela não se importa com muita coisa. Então, assim, o sucesso, ele é muito pessoal. Só que você tem que ter clareza do que é sucesso pra você. Ter clareza. E pra ter uma... Então, vamos lá. Então, sucesso são várias variáveis. Não tem como definir, de fato, o que seria sucesso. Concordo. Mas, pra alta performance, tipo assim, o que leva uma pessoa, às vezes, a alta performance? Você acha que tá totalmente vinculado, às vezes, à produtividade? Ou a junção disso tudo, assim, do sentimento, junção em relação aos princípios e valores? São coisas que a gente tem que avaliar, né? Pra pessoa realmente, vamos colocar. Hoje, pra você ter uma ideia, eu atendo a terceira maior bailarina do mundo. Caramba. A gente faz um trabalho de performance, de mentalidade com ela. Então, assim, ela tem 15 anos de idade hoje, ela é a terceira maior do mundo e da idade dela é a primeira. Então, o que fez a Luciana ser bem-sucedida? Ela treina, né, balé ela treina desde pequenininho, mas foi mais profissionalizada, 10 anos de idade ali. Foi pro Rio, treina balé quase que o dia inteiro, faz todo esse processo para que hoje, depois de anos, ela seja reconhecida como a terceira maior do mundo, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre performance, a gente fala de vários aspectos. Primeiro você tem conhecimento técnico? Porque o conhecimento técnico é importante. E é essencial. E é essencial. Não tem que ser, às vezes, só pela vontade, né? Tipo, sim. Quero ser o maior jogador de basquete, melhor jogador de basquete do mundo. Se você não é alto, é um pouco difícil. É ter um empecilho aí, né?
E aí a pessoa precisa estudar aquilo, ela precisa investir o tempo, o conhecimento, ela precisa ter conhecimento sobre aquilo, beleza. Tem o conhecimento técnico, ótimo. Agora a gente vai estudar os níveis de inteligência emocional. Gente, será que eu sei me comunicar? Será que eu sei falar em público? Será que eu sei liderar? Será que eu consigo ter otimismo? Será que eu sou uma pessoa visionária? Será que eu consigo dar feedback? Então a gente começa a ver essas variáveis, estruturar tudo isso, porque isso também é importante. Então são duas coisas que andam junto, conhecimento técnico e conhecimento emocional. Legal. E a partir disso, o tempo que a pessoa está dedicando para que aquilo realmente aconteça. Porque não tem como. Se ela tá tendo constância naquilo que ela faz, né? Eu acho que grande parte das pessoas, às vezes, elas falham em serem bem reconhecidas, ou às vezes terem resultados nas áreas que elas atuam por falta de constância. Você concorda? Tipo assim, de às vezes não atuar todo dia naquilo com constância. E direção é mais importante que velocidade. Porque velocidade, você pode dar um boom naquele momento e aí você tem um resultado. Só que será que você vai conseguir manter? Será que aquilo vai ser sustentável? A longo prazo? A longo prazo. E aí, quando você tem consistência, você entende que não é sobre o que está acontecendo agora, mas é sobre o que vai acontecer lá na frente. E aí você começa a treinar o seu comportamento, você começa a treinar habilidades. E aí você entende que é um jogo de longo prazo, você tem, assim, uma chance de ser muito mais bem-sucedido, entende? Porque você tira aquela pressão, tira aquela ansiedade. Então, não é só sobre o que eu quero lá na frente, mas é sobre o que eu tô fazendo hoje, o que eu tô fazendo amanhã, o que eu fiz durante a semana, o que eu fiz nos 15 dias, o que eu fiz no mês. E aí sim eu começo a trazer até os resultados. E o investimento também é assim, né, Também, João? mesma coisa. Você tem que... nos investimentos, sempre tem aquela pergunta, né? Que as pessoas chegam e falam, em quanto tempo eu vou ter tal rentabilidade? E às vezes não é a rentabilidade que é o que importa. Às vezes é o tempo que você deixa aplicado o seu patrimônio, né? O que a gente falou aqui, de longo prazo, né? Então, eu acho que encaixa muito isso que você comentou, e volta com aquele tema que a gente falou no início, de maturidade emocional, que se encaixa a longo prazo. Porque tem muita gente aí que estoura de um dia pro outro. É sustentável. E não é sustentável. Tipo, não consegue manter esse sucesso. Tipo, exatamente. Legal, faz um faturamento milionário em um ano, mas depois não soube até lidar financeiramente com isso, porque problemas emocionais, causas emocionais ali em volta disso, e aí perde o patrimônio, aí entra em uma crise que, leva o cara no fundo do poço, né? Então, é identificar essas raízes, né, Rafa? Eu não sei se você já viu uma pesquisa, João, tem uma pesquisa que fala, eu não sei exatamente o número, mas é como se fosse isso, que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam mais pobres depois, entende? Aí é basicamente isso. Gente, será que a pessoa tinha inteligência financeira pra lidar com aquele dinheiro? Né? A galera sai às vezes fazendo um monte de cagada. Será que ela tinha inteligência emocional pra lidar com o dinheiro também? Porque imagina, todo mundo que sabe que você ficou milionário da noite pro dia, ganhou milhões, aí... Todo mundo vai virar seu amigo. Todo mundo vai virar seu melhor amigo. Entendeu? Então, assim, o dinheiro, ele vem com muitas responsabilidades, com muito, né? O dinheiro, ele dá muito poder, assim, pras pessoas. Só que será que aquela pessoa, de fato, sabe lidar com aquilo? E aí, se ela não tem esse acompanhamento, se ela não tem essas ferramentas, se ela não tem esse método, é uma pessoa que vai ficar mais pobre, né? Vamos colocar assim, igual nessa pesquisa, do que ela tava antes, Total. né? E você vê, poxa, a pessoa teve a oportunidade, teve a condição teve tudo, mas ali. não soube equilibrar isso por um bom prazo, né? Se desestabilizou. E aí, Rafa, eu entro até num assunto interessante, que é curiosidade. Como que foi, assim, a sua tomada de decisão? Porque hoje eu vejo você ser uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Como que você, tipo assim, tornou uma pessoa... Você saiu lá empreendendo quase do zero, assim, de certa forma. Como que foi isso pra você, assim? Como que você conseguiu construir isso? É claro, não existe uma regra do sucesso, cada projeto, cada prioridade é de uma forma diferente, mas como que você construiu isso? Essa parte da sua carreira, assim, de certa forma, pra você se tornar a pessoa que você é hoje? Então, João, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito, vamos colocar assim, tem que fazer sentido as coisas. Uhum. Porque não adianta só ter o dinheiro, sendo que não... Sabe quando você não tem tesão no negócio? Entendi. O que aconteceu? Na época eu comecei a empreender, aí eu comecei a vender, né, as lingerie e tudo mais, e quando veio eu já tinha, né, abri uma empresa, eu tava com mais ou menos umas 7 revendedoras na minha cidade, fora, eu já tava tendo um faturamento muito bom, só que aquilo não tava fazendo mais sentido pra mim, eu tava ali por dinheiro, entendeu? E aí eu falei, gente, não é isso que eu quero. Comecei muito nova, então eu tive essa percepção, e aí eu falei assim, o que eu posso fazer que vai me trazer dinheiro? Eu sinto que eu
vou estar contribuindo com as pessoas. Que eu vou estar feliz fazendo. Que eu vou estar feliz e que eu vou ganhar muito bem. E aí, o que começou a acontecer, né? Eu fui nesses treinamentos, eu falei, gente, né? Na época eram mulheres que davam os treinamentos. Eu falei, gente, esse negócio aqui, né? Assim, tem estrutura e tudo mais. Só que, poxa, elas ganham muito bem. Elas entregam algo que realmente transforma o mundo. Conteúdo de valor. Conteúdo de valor. E realmente, ela, assim, sabe, tem a transformação. Porque eu fui transformada com aquilo. Eu só comecei a estudar, me especializar, porque aquilo fez muito sentido pra mim. E o que acontece, João? Eu não precisei de medicamento, sabe? Pra passar por essas crises de ansiedade. Da crise. Eu comecei a tomar alguns medicamentos, só que quando eu aprendi essas ferramentas, o Deixou medicamento... o médico liberou. Então, assim, sabe quando você pega o negócio e fala assim, gente, as pessoas precisam saber sobre isso, o mundo precisa saber sobre isso. Você falou, é o meu propósito. É o meu propósito, entendeu? E eu vi que dava pra ganhar dinheiro com aquilo, entende? Porque também não adianta você viver de propósito e virar ONG, não adianta entende? Ser só paz. Essa questão da ONG é bem interessante. Dos meus negócios é o Legado Jovem, que hoje é uma startup educacional. E quando eu fui, foi uma história bem interessante. Fui eu e o Felipe uma vez. Foi a primeira vez que a gente tinha ido no prédio da XP, aqui na JK. E aí, a gente chegou lá, o Felipe, que é o Kid Investor, meu sócio também do Legado, grande abraço, Filipão. E a gente tinha chegado para ter uma reunião de uma mentoria de 1 hora com o Guilherme Benchimol. Ah, legal. Pai do mercado financeiro brasileiro, né? E a gente chegou e contou sobre o nosso negócio, que a gente era uma página no Instagram, que não sei o que, pá. Só que aí, a gente tava fazendo tudo no início de uma forma gratuita. Sim. Né? Aí o Guilherme chegou com isso e ele falou, mas vocês querem se tornar ONG? Né? Tipo, vocês não vão se preocupar com o faturamento? E ele falou, não é que você tem que só se preocupar com o faturamento, mas você tem que unir o faturamento com aquilo que você ama junto com o propósito. E aí você tem um projeto alinhado com o que você quer, né? E eu acho que casa muito bem com isso que você falou. E aí, como eu tive acesso às ferramentas, eu entendi o que era valor pra mim. Então, fazer algo que eu acreditava de fato, que eu sentia que eu poderia transformar a vida das pessoas, foi algo que eu falei assim, gente, eu preciso, sabe? João, e é engraçado, porque assim, aquilo me dava uma energia. Eu lembro que na época eu tava na faculdade ainda, e eu comecei a fazer vários eventos lá. Gente, era... Na faculdade? Na faculdade. Então, eu fazia palestra pra 400 pessoas. E assim, eu fazia uma confusão, tipo assim, eu fazia um negócio acontecer... Que hoje eu falo, gente, como é que eu organizava tudo isso, sabe? E muito sozinha, muito da minha força. Óbvio que tinha pessoas me apoiando. Mas você coloca muita energia. Mas muita energia, muita. Assim, sabe? Tipo, tem que acontecer. As pessoas precisavam. Aí eu lembro que o diretório acadêmico na época falou assim, não, mas você não pode falar disso aqui na faculdade. Eu falei que não pode, que é arrumar. Não, assim, aí eu consegui as liberações, né? Porque eles tinham que me liberar. Só que, sabe? É impressionante, gente. É paixão mesmo, sabe? E não tem ninguém que vai te parar e falar assim, olha... Isso não vai acontecer, aí você fala assim, como assim não vai, como sabe? Assim? Fui indignada, né? Quando você fala pro empreendedor, uma empreendedora assim, não, isso não vai dar certo, não tem como. Como assim não vai dar certo, né? Já é quase uma briga, né? E porque eu acredito muito nisso, sabe, João? Então, assim, isso pra mim, realmente, a pessoa que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, ela merece saber sobre isso, porque isso vai mudar a vida dela. Não tem como uma pessoa assistir isso que a gente tá falando aqui e ela sair do mesmo jeito que ela entrou. Impossível. Porque isso faz muita diferença. E eu acho que proporciona, não sei pra você, mas analisando a sua história que você já contou aqui, eu acho que você teve um ponto de inflexão, né, na sua vida, assim, tipo, quando você foi fazer esse curso lá. Você acredita nisso, em ponto de inflexão, que o Flávio Augusto fala bastante disso? Porque eu não tinha conhecimento de nada sobre isso. E eu comecei foi um tiro no escuro ali. E teve essa questão do medo. Então, gente, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Só que como eu tinha toda aquela estrutura também, eu fui fazendo, sabe? Que legal. E as coisas foram acontecendo, João. E assim, é impressionante que quando você faz o que você gosta, às vezes não é que acontece fácil pra você, mas você coloca tanta energia naquilo que não tem como não acontecer, entende? Porque no fim das contas, é o quanto que você executa, é quanto que é a transpiração. E se aquilo tá muito forte, você vai, às vezes, virar madrugada, você vai abrir mão de muita coisa, você vai... Enfim, vai abrir mão pra... Você é apaixonado naquilo que você faz. Porque você quer que aquilo aconteça, sabe? Você deseja que aquilo aconteça. Eu falo que são duas coisas diferentes. Você querer e você desejar. E quando você deseja aquilo de forma intensa,
realmente as coisas acontecem. Porque querer todo mundo quer. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ter um relacionamento saudável. Todo mundo. Querer todo mundo quer, mas as pessoas que realmente são apaixonadas e desejam aquilo é muito diferente. Eu acho que também eu não sei com você, mas você acordar todo dia e assim, às vezes você tem um dia mega corrido, você tem uma mega corrida pra fazer. Nossa, tem tantas reuniões pra fazer, tem que gravar isso, tem que ir naquele lugar, não sei o quê. Mas você é apaixonado naquilo que você faz. Tipo assim, você fala, nossa, eu tenho muitas coisas, muitas obrigações, várias atividades, mas eu tô fazendo o que eu amo, né? Eu acho que é legal quando... Eu tive isso recentemente, até, tipo assim, igual você falou, às vezes vai no piloto automático, vai indo rápido as coisas. Eu parei pra refletir, cara, será que tá fazendo sentido pra mim? Eu falei, cara, tá fazendo total sentido. Você já teve isso, tipo assim, de... Então, aí olha só o que é legal. Isso. Quando a gente vai fazer análise de comportamento, a gente tem traços que são coisas que a gente vai fazer e vai dar mais energia e coisas que vão tirar energia. Então, as pessoas que têm esse perfil mais da oralidade, do comunicador. Então, isso aqui, se você tem esse perfil, isso aqui é como se fosse uma terapia. Terapia, né? Terapia, o carregador ali, porque isso aqui vai te dar energia. Agora, se é uma pessoa totalmente mais reclusa, uma pessoa que não gosta de aparecer, que odeia a câmera. Que é um cemitério. Assim, ela vai pegar, já vai colocar o capuz ali e ela não vai querer nem aparecer, entende? Então, isso aqui pra ela vai ser o pesadelo. Isso aqui vai tirar a energia dela. Agora, provavelmente pra você que tem essa questão de comunicar, de se expressar, às vezes de gostar de aparecer, então tudo isso vai contribuir pra quê? Pra você aumentar a energia desse pilar e te dar gás pra outras coisas, sabe? Total. E aí que tá o autoconhecimento também. Quando você faz essas análises, você começa a bater. Gente, na minha rotina, eu tô, assim, me comunicando, eu consigo me expressar, tem coisas que eu consigo aparecer, tem coisas que eu vou fazendo ali e eu consigo me comunicar de forma segura, estar com pessoas. E a gente começa a ajustar. Tá vendo? Só que isso é por conta do seu comportamento. E a gente faz essa análise. Então não é só uma coisa tipo assim, eu acho que é isso. Não. Existem ferramentas de análise de comportamento onde a gente consegue entender. É comunicação, é estar em contato com pessoas, é avaliar tudo isso. Porque aí, de fato, a gente consegue perceber, né, que é algo que te dá energia. Não, que incrível. Nossa. Abriu a mente aqui com vários insights aqui. E eu acho que... agora tendo mais certeza disso. Autoconhecimento é algo que todo mundo precisa ter, né? É algo que tem que estar implantado. E, Rafa, avançando um pouquinho aqui, hoje você tem um perfil no Insta super engajado, super bem posicionado. Como que foi, assim, você entrar no digital, assim? Porque tem muitos empreendedores que eles têm um negócio, às vezes, físico, e às vezes pensam em migrar no digital, às vezes uma pessoa quer começar a empreender no zero no digital. Como que foi pra você isso, assim? Como você se posicionou? Foi natural? Como que foi? Foi uma merda. Mas vamos lá. O que acontece? Sério? Não, assim, vou explicar. Eu antes, né, eu trabalhava em clínica como psiquiatra. Uhum. E eu atendia ali com ele, assim, né, ele me indicava os pacientes e tudo mais. Então, tudo que eu construí era no offline. Uhum. O que aconteceu, João? Na época, eu comecei a atender uma aluna minha, né, que ela hoje é Miss Brasil, né, foi Miss Brasil. A Júlia Horta, E aí, assim, eu comecei a fazer todo esse trabalho, ela não era Miss ainda, então a gente fez todo esse processo de autoconhecimento também, que ajudou muito ela. Inclusive, ela tem até uma palestra no TEDx que ela fala, né, o empoderamento através do autoconhecimento. E ela começou comigo esse processo. E o que acontece? Ela aprendeu de você, então. Muita coisa ela aprendeu comigo, viu? E olha só, aí quando eu comecei enfim, aí que eu falo da ambiência, entendeu? Porque o que acontecia? A gente tinha vários encontros, eu via produção de conteúdo, eu vi que muitas pessoas chegavam no trabalho dela, né? Chegavam através do perfil dela pra conhecer o meu trabalho. Eu virei e falei assim, gente, esse negócio, tipo assim, não é só ficar postando a vida, não é só, tipo, o pessoal, né, às vezes até torna um termo pejorativo, virou blogueirinha agora, tá querendo aparecer. Começou no Instagram, primeira coisa, virou blogueirinha. Como se fosse uma coisa ruim, sabe? E aquilo, na época, foi assim, sabe? Eu falei, gente, como assim eu vou expor minha vida social, até que ponto que é conteúdo, até que ponto que é vida pessoal. E na época eu namorava. Aí eu comecei a ter problema de relacionamento por causa disso. E eu falei assim, gente, mas isso é o meu trabalho e eu não quero abrir mão disso. E quando a gente começa a entender, João, que às vezes a gente precisa tomar algumas decisões pra dar alguns passos, pra crescer, deixar algumas coisas pra trás, e aí que vem as decisões difíceis, sabe? Do que realmente, você entender o que realmente é importante pra sua vida, o que vai fazer diferença lá na frente. E é uma tomada de decisão que não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Tem que realmente ter uma visão.
Você tem que ter uma visão, exatamente. Você tem que ser uma pessoa visionária, vamos Visionária. colocar assim, e acreditar naquilo. Porque, querendo ou não, isso vai impactar em muitas coisas. E aí, eu atendia com médicos, né, e tudo mais. E quando veio a pandemia, eu não tive opção. Eu tive que migrar para online, passei todos os meus alunos para atendimento online. E eu comecei a fazer os treinamentos ali, das mentorias. E a galera, assim, não teve diferença. Não teve diferença do presencial pro online. O resultado foi o mesmo. Eu falei, gente, esse negócio funciona. Só que aí eu comecei a produzir conteúdo, falar dos resultados dos meus alunos, trazer toda a rotina, como que eu trabalhava. Tudo aos poucos. Tudo aos poucos, assim. Tem bastante tempo que eu, Já tá no digital. Sim, assim, bastante tempo. Que no digital 1 ano vale 5 anos, né? Tem isso também. Né? E aí eu comecei a produzir o conteúdo, comecei a criar toda aquela estrutura ali. E depois eu fui fazendo uns treinamentos, né? Fui criando mais escala pro meu negócio. Aí começam os investimentos de plataforma, de tráfego, de não sei o quê. Pra que realmente as coisas, né? Pra que se torne um negócio. Já profissionalizou. Aí foi a virada de chave que você entendeu. Opa, isso aqui agora é só mais um perfil, é um negócio. É um negócio. Caramba, que legal. Eu acho que assim, o posicionamento no digital, ele é algo que hoje que tá se tornando uma necessidade. Em todas as áreas. Você pode começar a perceber que nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, e claro, em decorrência da pandemia, as pessoas começaram a ir cada vez mais no digital, as empresas começaram a investir cada vez mais em humanização de perfis no digital, então consequentemente surgiu toda uma onda de perfis, de pessoas criando conteúdo, desenvolvendo projetos, desenvolvendo cursos, e até profissões, assim, de certa forma, que não teriam a necessidade de se posicionar no digital, como médicos, como dentistas, engenheiros, assim, que eu vejo de certa forma que hoje ele cria todo um branding em cima do nome dele e em volta do nicho que ele atua, né? Então eu acho isso bem interessante e casa muito com o que a gente falou aqui de alta performance, de desenvolvimento. Pessoal, e entrando aqui nos últimos 10 minutos, que é a parte... Ai, já deu os 10 minutos. A parte polêmica aqui que a gente tem. Basicamente, a gente tem 2 dinâmicas aqui, no final, tá? E agora perguntas rápidas e polêmicas, tá? Vamos lá. Primeira coisa. 2 mentiras sobre o marketing digital que você acredita. Mentiras. Tipo assim... Que eu acredito? Que você acredita que são mentiras. Que você vê, às vezes são mentiras. Por exemplo... Tá, já sei. Tá, vai. Ganhar dinheiro rápido. Por quê? Não tem como você ganhar dinheiro rápido. Às vezes você tem um resultado, vamos colocar, vamos falar de lançamento, 6 em 7. Gente, 6 em 7 é o tempo que você deixa o carrinho aberto pra você fazer 6 dígitos em 7 dias, entendeu? Ou seja, né, faturar 100 mil reais em 7 dias ali, 6 em 7. Só que uma produção de um lançamento ou de qualquer coisa que você faz, às vezes você vai precisar de 1 ano, 6 meses, 3 meses. Então, gente, o 6 em 7, o 7 em 1, não sei o quê, é só uma forma de falar assim, olha, meu carrinho ficou aberto durante 7 dias. Meu carrinho ficou aberto, às vezes faz um meteórico lá durante 24 horas. Só que aquilo, gente, tem um backstage gigantesco. Um monte de custos. É um monte de coisa. Que tem por trás. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro da noite pro dia no digital. E olha que eu conheço muita gente conhecida. Então, pessoal, não caia nessa, tipo assim, nossa, dinheiro rápido. Dinheiro rápido, sabe? E parece que o brasileiro gosta de ser enganado, né? Então, assim, gente, não existe você ter sucesso da noite pro dia. Não existe você ganhar dinheiro rápido. Você vai ganhar, às vezes, ali uma coisa pouca, né? Vamos colocar, assim, às vezes um dinheirinho. Mas algo sólido, algo que realmente vai trazer uma sustentabilidade. Você vai construir uma estrutura. Não é fácil, não é da noite pro dia. Então, ganhar dinheiro fácil, gente, não existe. E não seja mais uma pessoa enganada nessa copy. Ou que compartilha mentiras sobre dinheiro falso, pra ganhar dinheiro falso, né? Que tem muito por aí. Vários influenciadores aí. A gente teve até recentemente hoje a gravação aí. Que a gente tá escutando isso depois de 3 semanas, mas a gente teve a gravação hoje de tela de uma influenciadora que tava vendendo ali, de certa forma, ganhar dinheiro rápido, né? Então, tem que tomar cuidado com essas autoridades da internet. Rafa, um outro assunto que é polêmico. Você acredita que o poder público, ele influencia mais do que o privado pro sucesso ou alta performance de uma pessoa? O governo público, na sua visão. Independente de país, independente de nação aqui. Você acha que impacta em alguma coisa no resultado? Ou não impacta?
Impacta. Por quê? Impacta em oportunidade. Então, quando a gente vai falar, vamos colocar assim, de um negro, entendeu? A gente sabe que tem essa, né, essa questão toda racista, discriminação, e não são as mesmas oportunidades. Então, eu virar e falar que eu, né, uma branca, às vezes tem a mesma oportunidade que uma mulher negra, eu vou estar mentindo. E a partir do momento que a gente cria um sistema para, de alguma forma, facilitar alguns canais, algumas oportunidades, realmente faz com que tenha um processo ali para ajudar a ter oportunidade. E o governo, ele é um grande facilitador disso. Então, as cotas, algumas políticas que eles criam para facilitar e ajudar as oportunidades. Então, o governo, ele pode ajudar nessa estrutura. Mas isso é o que vai fazer a virada de chave? Talvez não, porque isso é muito pessoal também. Porque performance, ambição, desenvolvimento, isso é muito pessoal. A gente tem várias pessoas que vieram da favela, né? Enfim, do zero, passando extrema necessidade, construíram pobreza. Algo super, hoje respeitado em níveis altíssimos. Sim, né? Só que é uma minoria, entende? E aí, quando a gente vai falar de todo esse crescimento, até a questão mesmo da mulher no mercado de trabalho, então tudo isso é facilitado pelas políticas públicas. Então, o governo, ele tem esse poder de facilitar e dar apoio para as pessoas que, vamos colocar assim, tá na parte não majoritária, né? Tá na outra parte ali, entendeu? Com menos acessos, vamos colocar assim, menos apoio. Certo. Hoje, até nessa questão que você comentou aí das minorias, você acredita que o digital, de certa forma, ele não prioriza as minorias? Como que você vê esse movimento do digital, assim? Você acha que é algo que traz uma equidade, que traz um balanço, assim, para todo mundo? Ou você acha que não? Em volta do mundo dos influencers, em volta do mundo do marketing digital? Acaba que o mundo digital, ele é um mundo com entradas muito, barreiras de entradas muito baixas, né? E o que a gente fala, assim? Para você virar uma pessoa bem-sucedido, vamos colocar assim, como gestor de tráfego, como copy, ou como qualquer outra coisa, você não precisa passar por uma faculdade, ou você, sei lá, ter que estudar 10 anos, especializar pra caramba. Você, às vezes, pode fazer um treinamento com uma baixa barreira de entrada. Isso vai facilitar para que você já comece a empreender, você já comece a ter resultado financeiro. E o que eu vejo, João, de grande diferencial para os empreendedores de sucesso é você começar o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Então, se você começa muito novo, se você começa a especializar, a ter renda mesmo, isso vai te dando uma maturidade, vai te dando experiência para que você crie essa ambição, mas a ambição também é comportamento, isso é individual, para que você cresça cada vez mais. Então, hoje o digital, ele é um mercado de baixa barreira de entrada. Entendi. Então, você pode fazer um curso de, né, pagar, sei lá, 100, 200 reais. Que te permite já entrar nesse mundo. Já permite, tipo digital. assim, gerar uma renda, entendeu? Não, legal. E entrando agora já em quesitos financeiros. Até aproveitando a ideia de pergunta que o Silvino deu no último episódio aqui que a gente gravou. Você preferia ter R$1 milhão hoje ou R$5 milhões daqui a 5 anos? R$1 milhão hoje. E por quê? Então vamos lá, se eu preferia ter R$1 milhão hoje. Hoje a gente tá entregando 1 milhão, ou eu falando pra você, daqui 5 anos, no dia tal, eu vou estar te entregando 5 milhões. O que você prefere? E por quê? Tá. Essa pergunta é interessante. E continuando com os meus trabalhos, Não, continuando com tudo. Assim, você vai ter a sua vida normal, mas aí você tem a opção. Opção A, tem 1 milhão na conta agora, ou opção B, daqui 5 anos eu vou ter 5 milhões. Então, como boa empreendedora que sou, eu vou querer os 1 milhão agora, né? Eu já sabia dessa. É porque o que acontece? Quando a gente aprende a fazer dinheiro, João, muitas coisas que a gente quer investir ou que a gente quer estruturar precisa de recursos, precisa de liquidez. E às vezes é uma coisa que você vai fazer e que ela vai te dar um retorno muito rápido. E aí, esses 5 milhões daqui a quanto tempo? Daqui a 5 anos. Então, aí você pode pegar esse 1 milhão hoje e fazer... Investir no seu negócio. Investir no meu negócio, dar mais escala, criar outros processos, criar outras fontes de renda para aumentar o faturamento. Ou potencializar as fontes de renda que você já tem hoje. Sim, investir no meu negócio. Para que eu realmente daqui a, esses 5 vire 10, 20. Que legal. Então, quando a gente tem essa venda nessa veia empreendedora, ter a liquidez ali, isso é muito importante. Isso é muito legal. Para os últimos empreendedores que eu perguntei isso, eles responderam exatamente isso, de que prefere ter 1 milhão hoje, porque eles conseguem potencializar. E eu acho que isso é muito uma mentalidade de alta performance, né? De você
ter visão, igual a gente falou. Sim. Você consegue enxergar, além da garantia dos 5 milhões, você consegue falar, eu consigo fazer mais do que isso empreendendo. Isso é legal. Agora, a outra pergunta é, pra você, o que é sucesso? O que pra Rafa seria sucesso? Falar assim, ó, isso aqui pra mim eu considero uma pessoa bem-sucedida, isso aqui pra mim é sucesso. Legal. Assim, João, eu passei já por várias fases na minha vida. Então, já teve fase, né, de eu estar mais sozinha, porque eu foquei muito no meu negócio, a pandemia trouxe muito isso. E depois da pandemia, acredito que isso foi pra todo mundo, teve um novo conceito do que realmente você quer pra sua vida. E hoje, sucesso pra mim é eu estar bem no meu negócio, eu estar faturando, eu estar escalando, eu ser reconhecida pelo meu trabalho, ganhar dinheiro com isso e também ter uma família, sabe? Então, isso são coisas que pra mim tem que andar muito, muito junto, né? Trabalho São e seus relacionamento. valores. Trabalho e relacionamento. Então, não adianta ser só trabalho se eu não tenho relacionamento. Então, a partir do momento que eu tô só focando no meu trabalho, não tô nutrindo as minhas relações, pra mim não vale a pena, entende? Legal. E eu já entendi isso porque já doeu muito forte. E agora eu entendo que eu não posso abrir mão e não tem como eu abrir mão se eu realmente quiser me tornar uma pessoa Precisa bem-sucedida. ter as duas abas aí. As duas pernas. Entendi. Muito boa resposta sobre sucesso. E aí, finalizando a nossa dinâmica aqui, eu queria que... Imagina que hoje fosse o seu último dia na Terra. Esse podcast tá intenso, hein? O seu último dia na Terra e você tem que deixar uma mensagem pra todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo vão ouvir sua mensagem. As pessoas que estão na Europa, as pessoas que estão na Ásia, as pessoas que estão no Brasil, seus familiares, seus amigos. Todo mundo vai ver a mensagem que você vai falar agora. Uau. Com energia. Yes. Mas vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu vou mudar, porque essa já tá batida. Só que, assim, a vida é única. Então, tudo que você puder fazer pra você viver uma história, deixar um legado, faça. Porque passa tudo muito rápido. Então, viva intensamente, de acordo com o que é intenso pra você. Só que nunca esqueça que tudo que você tá vivendo aqui é passageiro. E você tá tendo uma oportunidade incrível de construir uma história e um legado que ninguém jamais vai esquecer. Caramba, que final! eu não saberia. Ainda, até hoje ninguém fez essa pergunta pra mim. Mas eu não saberia como responder essa pergunta. Não tenho nada formado. E essa resposta foi muito boa aí. Viver intensamente, com base no que é intenso pra você. E qual seria a sua? Não, essa a gente vai deixar pro próximo episódio. Porque o Marcelão já falou que o nosso tempo aqui acabou, tá? Rafa, aonde que o pessoal te encontra nas redes sociais, nos seus projetos? Enfim, fique à vontade. Legal, pessoal, se vocês quiserem me acompanhar lá, o conteúdo, falo sobre produtividade, performance, é Rafaela C. Salgado. Você pode digitar no Vai tá aparecendo YouTube. aqui na tela pra gente. Ótimo. Pra quem tá no YouTube, né? E pra quem estiver no Spotify, vai estar na descrição. Perfeito, só vocês digitarem lá, Rafaela Salgado no YouTube e no Instagram, Rafaela C. Salgado, que eu coloco conteúdo diariamente pra vocês. Isso aí, Rafa, foi um prazer receber você aqui no Birdcast, tá? Lembrando que o Birdcast é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa de gestão patrimonial focada no seu momento de vida. Então, invista no seu legado, tá? E para os próximos episódios, você pode selecionar algum desses vídeos aqui que aparecer para você na sua tela, tá? Meu Instagram é @JoãoVicPatrocínio, o Instagram do Birdcast é bird.cast e o Instagram da Blue 3 é Blue 3 Investimentos, tá? Esse foi mais um Birdcast, muito obrigado.